Aquilo a que você resiste persiste. Aquilo que você aceita se transforma. Você já parou para se perguntar por quê, apesar de tantos esforços, a sua vida emocional parece estar sempre presa em ciclos de dor, frustração e vazio? Carl Jung, um dos maiores estudiosos da psique humana, nos revela um princípio transformador. Quando você se prioriza, a cura emocional flui sem barreiras. A verdadeira transformação não acontece porque você espera que o mundo mude ao seu redor, mas porque você decide, de uma vez por todas, colocar-se no centro da própria existência. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente nessa ideia, explorando como o autoconhecimento e a individuação podem ser o ponto de virada para uma vida mais autêntica e plena. A mente humana é um labirinto complexo, onde memórias, traumas e padrões inconscientes se entrelaçam silenciosamente, moldando nossa forma de agir e sentir. Jung acreditava que a cura emocional começa quando reconhecemos essas forças ocultas e escolhemos enfrentá-las. O problema é que muitos vivem como reféns de expectativas externas, sufocados pela necessidade de agradar, de pertencer, de se encaixar em moldes que não refletem sua essência. Mas o que aconteceria se, ao invés de buscar aceitação no outro, você direcionasse essa energia para compreender suas próprias necessidades? O processo de cura não depende da validação externa, mas da coragem de se enxergar sem máscaras. A psique humana opera em um jogo constante de sombras e luz. Aquilo que reprimimos ou negamos dentro de nós não desaparece. Pelo contrário, ganha força no inconsciente, sabotando nossas relações e nossa paz interior. Jung chamou esse fenômeno aí de projeção. Tudo o que não resolvemos em nós, acabamos enxergando nos outros. Por isso, a autodescoberta é o primeiro passo para a cura. Quando você se coloca como prioridade, começa a perceber que grande parte do seu sofrimento vem da resistência em se aceitar por inteiro. O verdadeiro crescimento emocional não surge da negação, mas da integração. Mas priorizar-se não significa agir com egoísmo ou indiferença ao mundo ao redor. Significa, acima de tudo, respeitar sua verdade interior e estabelecer limites que preservem sua integridade emocional. Jung ensinava que a individuação, o processo de se tornar quem realmente se é, requer uma jornada corajosa de rompimento com padrões nocivos. Você já parou para refletir quantas decisões tomou para evitar a rejeição dos outros? Quantas vezes silenciou sua própria voz para não desagradar? A liberdade emocional nasce quando você aprende a escutar a si mesmo antes de buscar respostas externas. Prepare-se para uma jornada de profundas revelações. Neste vídeo, vamos explorar como os ensinamentos de Jung podem ajudá-lo a libertar-se das amarras emocionais e a construir uma vida mais autêntica. Porque, no fim das contas, a cura sempre esteve dentro de você. Ela só estava esperando que você escolhesse se tornar sua própria prioridade. Desde cedo, somos condicionados a acreditar que nossa identidade deve ser moldada pelo olhar dos outros. Pais, professores, amigos e a sociedade impõem expectativas sobre quem devemos ser, o que devemos fazer e como devemos sentir. Carl Jung, no entanto, nos ensina que a verdadeira jornada da vida começa quando questionamos essas imposições e nos voltamos para dentro. Mas como identificar o que realmente pertence a nós e o que foi apenas absorvido do mundo externo? O primeiro passo para a cura emocional é reconhecer que muitas das dores que carregamos não são nossas, mas sim reflexos de padrões herdados e crenças limitantes. Quando você começa a se priorizar, surge um chamado interno para explorar sua verdadeira essência. A psique humana é regida por forças invisíveis, muitas vezes desconhecidas até para nós mesmos. Jung descreveu o inconsciente como um oceano profundo, onde se escondem memórias reprimidas, arquétipos universais e desejos que tentamos ignorar. É por isso que, mesmo sem perceber, muitas pessoas repetem os mesmos erros, entram em relacionamentos destrutivos ou sentem um vazio inexplicável. Essas experiências são sintomas de um eu fragmentado, um eu que precisa ser integrado. Ao nos voltarmos para o autoconhecimento, iniciamos o processo de individuação, o caminho para nos tornarmos inteiros.
Mas essa jornada exige coragem, pois confrontar a própria sombra é encarar aquilo que passamos a vida evitando. A sombra, como Jung a descreve, é tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos. São traços, emoções e impulsos que aprendemos a reprimir para sermos aceitos pela sociedade. Mas o problema é que essa sombra não desaparece. Ela se manifesta de formas sutis, influenciando nossas escolhas e comportamentos. Você já sentiu raiva sem entender o motivo? Já projetou inseguranças nos outros sem perceber? Isso acontece porque a sombra busca expressão. O autoconhecimento não é apenas um exercício intelectual, mas um processo de integração. Quando aceitamos nossas falhas e imperfeições, elas perdem o poder sobre nós. O medo do julgamento externo é uma das maiores barreiras para quem deseja se priorizar. Quantas vezes você abriu mão dos seus próprios sonhos para não decepcionar alguém? Quantas vezes silenciou sua voz para evitar conflitos? Jung nos alerta sobre os perigos de viver apenas para agradar os outros. Isso nos desconecta da nossa essência e nos aprisiona em um ciclo de insatisfação. A verdadeira cura emocional só acontece quando encontramos a coragem de sermos autênticos, independentemente das opiniões externas. Afinal, se você não se priorizar, quem fará isso por você? Para dar esse primeiro passo, é necessário desenvolver um novo olhar sobre si mesmo. Jung dizia que aquilo a que você resiste persiste, ou seja, quanto mais negamos nossa verdade interior, mais ela se impõe em nossas vidas através do sofrimento. O processo de se priorizar não é um ato de egoísmo, mas de responsabilidade emocional. Não há cura sem autenticidade, e não há autenticidade sem a coragem de olhar para dentro. Agora, vamos aprofundar ainda mais esse caminho, explorando o impacto da autoconsciência na construção de uma vida plena. Muitas pessoas passam a vida buscando sentido em conquistas externas, acreditando que a felicidade está na validação social, no reconhecimento profissional ou em relacionamentos perfeitos. No entanto, Jung nos ensina que o verdadeiro sentido da vida não se encontra fora, mas dentro de nós. Quando nos desconectamos de quem realmente somos, criamos um abismo interno que nada externo pode preencher. O autoconhecimento, então, não é um luxo, mas uma necessidade. Priorizar-se significa resgatar sua essência perdida, reconectando-se com aquilo que sempre esteve dentro de você. Os arquétipos são símbolos universais que influenciam nosso comportamento e emoções. Jung identificou diversos arquétipos presentes no inconsciente coletivo, como o sábio, o herói e o inocente. Mas um dos mais importantes para a jornada da autodescoberta é o arquétipo do explorador. Aquele que busca novas verdades, desafia crenças limitantes e se aventura no desconhecido. Quando você se prioriza, ativa esse arquétipo dentro de si e se torna o protagonista da sua própria história. É nesse momento que a transformação começa a acontecer. O problema é que a maioria das pessoas teme essa transformação. Isso acontece porque mudar exige romper com padrões antigos e deixar para trás versões de si mesmo que já não fazem sentido. Jung dizia que a individuação é um processo doloroso, pois nos obriga a abandonar as máscaras que usamos para nos encaixar. Mas a verdade é que só quando nos despimos dessas falsas identidades, podemos de fato nos sentir livres. Se você sente um vazio constante, pode ser que esteja vivendo uma vida que não é sua. E se esse for o caso, está na hora de mudar essa história. A resistência à mudança geralmente vem do ego, essa parte da mente que busca segurança e previsibilidade. Mas Jung explica que o ego não pode ser o único guia da nossa vida, pois ele tem uma visão limitada da realidade. Para realmente nos transformarmos, precisamos ouvir o self, que é a nossa verdadeira essência. É esse self que nos chama constantemente para a cura, para a autenticidade e para a autorrealização. Mas será que estamos ouvindo esse chamado? Ou será que estamos ocupados demais tentando ser quem os outros esperam que sejamos? Se você chegou até aqui, já deu um passo importante: reconhecer que sua vida pode ser diferente. O caminho para a cura emocional passa pelo autoconhecimento, pela coragem de se priorizar e pelo compromisso com sua própria verdade. Mas essa jornada ainda tem muito a revelar. Na próxima parte,
exploraremos como enfrentar os medos e bloqueios internos que impedem a sua evolução. Afinal, para viver plenamente, é preciso libertar-se das correntes invisíveis que te prendem ao passado. Se priorizar significa enfrentar aquilo que te mantém estagnado. Muitas vezes, carregamos crenças limitantes que nos foram impostas desde a infância, ideias distorcidas sobre quem somos e do que somos capazes. Jung nos ensina que a mente é um campo de batalha entre aquilo que queremos ser e as vozes do passado que ainda ecoam dentro de nós. Essas vozes dizem que não somos bons o suficiente, que falharemos se tentarmos, que não merecemos mais do que temos. Mas de onde vêm essas ideias? O primeiro passo para a libertação é questionar essas narrativas e entender que elas não são sentenças imutáveis, mas sim construções que podem ser desconstruídas. O inconsciente guarda memórias de experiências passadas, muitas das quais foram dolorosas e mal processadas. Quando não enfrentamos essas dores, elas se transformam em padrões repetitivos. Relacionamentos tóxicos, autossabotagem, medo da mudança. Tudo isso pode ser reflexo de traumas não resolvidos. Jung descreve esse fenômeno como a repetição do destino. Se não nos tornamos conscientes do que nos influencia, continuamos sendo controlados por forças invisíveis. Mas o que acontece quando você decide quebrar esse ciclo? Você assume o comando da própria vida. Se priorizar não é apenas um ato de amor próprio, mas um compromisso com a sua própria evolução. Mas existe um desafio nesse processo: o medo da solidão. Muitas vezes, ao nos priorizarmos, percebemos que algumas pessoas ao nosso redor não acompanham nossa transformação. Jung explica que o crescimento pessoal pode ser solitário porque exige que deixemos para trás certas relações, ambientes e hábitos que já não nos servem. No entanto, ele também nos lembra que a solidão verdadeira não vem da ausência dos outros, mas da ausência de conexão com nós mesmos. Quando aprendemos a nos bastar, atraímos naturalmente pessoas que vibram na mesma frequência e compartilham de nosso novo propósito. Um dos maiores bloqueios emocionais que Jung identificou é o medo do desconhecido. Nossa mente busca previsibilidade, pois associa o novo à ameaça. Mas a verdade é que o crescimento só acontece fora da zona de conforto. Se você sente medo de mudanças, de tomar decisões ousadas ou de se desprender do passado, saiba que isso é um mecanismo natural do inconsciente. Mas também saiba que você não precisa ser refém desse medo. Enfrentar o desconhecido é uma das formas mais poderosas de se priorizar, pois mostra para si mesmo que você é capaz de trilhar seu próprio caminho. Agora que compreendemos a necessidade de nos libertarmos das correntes internas, precisamos dar um próximo passo essencial: criar uma nova identidade baseada na autenticidade. Como abandonar os velhos padrões e construir uma vida que realmente reflita quem somos? Isso que exploraremos na próxima parte. Quando você decide se priorizar, precisa estar preparado para a transformação que virá. Jung nos ensina que a individuação é o processo de nos tornarmos quem realmente somos, sem as máscaras que a sociedade nos impôs. Isso significa que não basta apenas eliminar padrões antigos, é preciso criar novos, alinhados à sua verdade interior. Mas como construir uma vida autêntica em um mundo que constantemente tenta nos moldar? A resposta está na conexão com o Self. O Self é a parte mais profunda da nossa psique, a essência que existe além do ego e das expectativas externas. Quanto mais nos conectamos com ele, mais alinhada nossa vida se torna. Uma vida autêntica começa com escolhas conscientes. Muitos de nós seguimos no piloto automático, repetindo rotinas que não nos fazem felizes e tomando decisões baseadas no medo. Mas e se, a partir de hoje, você começasse a escolher com base na sua verdadeira vontade? E se, ao invés de seguir o que esperam de você, seguisse aquilo que ressoa no seu coração? Jung nos ensina que cada decisão que tomamos nos aproxima ou nos afasta da nossa essência. Pequenos atos diários de autenticidade acumulam-se e criam uma realidade completamente nova. Outro ponto essencial é aprender a lidar com o julgamento alheio. Quando nos priorizamos, inevitavelmente encontraremos resistência de pessoas que não compreendem nossa jornada. Elas podem tentar nos desencorajar,
nos fazer duvidar de nossas escolhas ou nos pressionar a voltar para a nossa versão antiga. Jung nos lembra que essas reações dizem mais sobre elas do que sobre nós. Quem não tem coragem de mudar muitas vezes teme aqueles que mudam. Mas você não está aqui para viver de acordo com as inseguranças dos outros. Você está aqui para ser você. Para viver uma vida autêntica, é necessário alinhar mente, corpo e espírito. Isso significa cultivar hábitos saudáveis, eliminar excessos e nutrir sua alma com aquilo que realmente faz sentido para você. Jung acreditava que a espiritualidade era um aspecto essencial do ser humano, pois nos conectava com algo maior do que nós mesmos. Seja através da arte, da meditação, da natureza ou da reflexão filosófica, encontrar um propósito maior é o que dá profundidade à nossa existência. Quem se prioriza, busca essa conexão e encontra paz dentro de si. Agora que entendemos como construir uma vida autêntica, precisamos dar um último passo essencial: consolidar essa transformação de forma duradoura. Como garantir que essa jornada de autodescoberta não seja apenas passageira, mas um compromisso contínuo? É isso que exploraremos na conclusão. Se priorizar não é um destino final, mas um processo contínuo. Jung nos ensina que a psique humana está sempre em evolução e que a busca pela autenticidade é um caminho sem fim. Hoje você pode ter dado um grande passo na sua jornada de autoconhecimento, mas amanhã novos desafios surgirão. A diferença é que agora você possui as ferramentas para enfrentá-los. Agora você sabe que sua vida não precisa ser definida pelo passado, pelo medo ou pelas expectativas alheias. Você pode, a cada dia, escolher viver de acordo com sua essência. O processo de individuação não acontece de uma vez. Ele é feito de momentos de clareza seguidos de períodos de dúvida. Haverá dias em que você se sentirá perdido, e isso faz parte da jornada. Mas Jung nos ensina que é justamente nesses momentos que o maior crescimento acontece. Sempre que sentir que está regredindo, lembre-se, a transformação verdadeira não é linear, mas cíclica. Você não precisa ter todas as respostas agora. Você só precisa continuar se escolhendo dia após dia. O mundo precisa de pessoas que tenham coragem de ser quem realmente são. A sociedade já tem máscaras demais, convenções demais, falsidades demais. Mas aqueles que ousam se priorizar se tornam faróis para os outros. Quando você se encontra, inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. Sua jornada não é apenas sobre você. Ela é um convite para que mais pessoas despertem. É por isso que a sua transformação importa tanto. Agora, uma pergunta. O que você fará com esse conhecimento? Você pode simplesmente fechar este vídeo e continuar vivendo como sempre viveu. Ou pode tomar a decisão de, a partir de agora, se priorizar de verdade. A escolha é sua. Mas lembre-se, a vida começa quando você se encontra. O que você escolherá hoje?